Olá, galera! Eu sou a professora Paula Rocha e hoje eu vou trabalhar com vocês Língua Portuguesa 1, nono ano militar, módulo 4. Quem quiser acompanhar comigo, tá? Esse módulo, ele começa na sua apostila na página 42 e ele é relativo ao assunto de artigo e numeral. Tá? Vocês vão perceber que ao longo da aula eu vou projetar, né, uns slides mostrando o conteúdo da matéria. Não está exatamente igual à apostila, não. Eu usei outros exemplos e eu foquei naquilo que é mais importante para vocês. Assim como eu faria, né, na sala de aula, aula presencial. Eu estou, né, só transferindo aqui para a nossa aula online. Tá? É claro que é muito importante, né, que tenhamos esse nosso momento juntinhos online, porque você precisa se cuidar, precisa se manter em casa. Tá bom? Então, meus amores, vamos começar. Vou projetar aqui o slide para vocês. Só rapidinho, outra informação antes de começar. Essa aula gravada, tá? Vai ficar está salvo para vocês, né? Na plataforma do colégio. E vocês vão perceber que eu vou explicar toda a matéria aqui, nessa aula. E aí, lá na aula ao vivo, o que nós vamos fazer? Revisar esse conteúdo, tá? Que você vai aprender nessa aula aqui de hoje. E, além de revisar o conteúdo, realizar alguns exercícios. Então, hoje você aprende com essa aula toda a matéria. E lá na aula ao vivo, você vai tirar dúvidas, revisar e realizar os exercícios. Tá bom? Por isso a importância desses dois modelos de aula, tá bom? Então vamos começar, tá? Vou projetar a imagem aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar o conteúdo. Vamos lá, já estou projetando. Vocês vão me ver numa telinha pequenininha, enquanto vocês conseguem acompanhar a matéria na tela maior, que é essa aí para vocês, ó. Língua Portuguesa 1, eu mesma, professora Paula Rocha. Então, quem é meu aluno já conhece, já sabe como é que eu começo. Quem não é meu aluno, vai entrar no meu ritmo, tá? Então, a gente começa assim, ó. Primeiramente, bom dia a todos! Muita saudade de receber uma resposta de vocês, mas em breve estaremos juntinhos. Então, primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende do horário aí que você está assistindo a sua videoaula, e nós vamos começar, tá bom? Módulo 4, artigo e numeral. Vamos começar? Primeira informação importante. Primeiro vamos falar um pouquinho, galera, sobre um artigo, tá? Vou dividir para vocês. Primeiro o artigo, depois o numeral. Assim como aparece lá na sua apostila também. Fiquem tranquilos. Então, a primeira definição geral, a definição mais ampla, né, em relação a esse artigo. Eu vou marcar aqui, ó, acompanhar com a canetinha para vocês, tá? Então, que definição é essa? Como é que eu posso relacionar esse artigo, tá? Primeiro, palavra que anteposta ao nome, já começamos a falar disso aí, anteposta ao nome. Professora, o que é esse nome? Quando eu falo anteposta ao nome, eu estou me referindo a um substantivo, tá? Então, o artigo, ele vai anteceder um substantivo. Para quê? Para indicar gênero, aí a gente continua aqui, ó, indica-lhe gênero e o número. Então, vamos lá. Gênero. Na língua portuguesa, gênero é referente a feminino, masculino. Número é referente a singular, plural. Então, esse artigo, ele vai ficar anteposto a esse nome, no caso, ao substantivo, vai indicar se esse substantivo está no feminino, masculino, singular ou plural. Então, é essa a indicação de gênero e de número que eu acabei de grifar aqui para vocês. Beleza? Ao mesmo tempo que o determina, estou grifando aqui para vocês agora, ou o indetermina. Então, duas informações importantes também. Os artigos, eles podem ter, além da função de determinar o gênero e o número, também essa ideia de tornar um substantivo determinado, ou seja, específico, ou indeterminado, ou seja, generalizador. Professora, me mostra isso aí, como é que eu posso entender melhor? Vamos aos exemplos. Primeiro, Paula comprou o carro. Vocês percebem que já está aqui em vermelho esse o. Esse o eu vou chamar de artigo, tá? Nesse caso aqui, o o, ele antecede a palavra carro. Estou marcando aqui para vocês. A palavra carro é o nosso substantivo, beleza? Esse o, ele está indicando o quê? Primeiro, masculino, tá? É o carro, ou seja, masculino. Singular, ou seja, indica apenas um elemento, tá?
E determina. Vamos entender agora o que seria esse determinar. Quando eu falo que a Paula comprou o carro, significa que eu estou falando de um carro em específico, tá? Vamos supor, vamos colocar aqui uma situação. Eu viro para vocês e falo assim, ó, galerinha, olha só, eu já olhei lá na concessionária, gostei muito de um carro branco, da Ford, né? Tô muito tentada a comprar esse carro. Eu falo isso para vocês hoje. Aí quando chega na semana que vem, eu viro para vocês e falo assim, galerinha, olha só, comprei o carro. Se eu falo para vocês que eu comprei o carro, significa que foi aquele carro. Ou seja, um carro que vocês já sabem qual é, um carro em específico, tá? Eu estou me referindo a um determinado elemento específico. Agora, eu poderia falar assim também. Olha aqui o segundo exemplo. Paula comprou um carro. Agora eu estou grifando um para vocês. Esse um, ele continua antecedendo a palavra carro, que é o nosso substantivo. Aí eu tenho aqui, ó, primeira indicação. Um também é masculino, tá? Indica um substantivo aqui masculino e o artigo é masculino. Outra informação, indica que está no singular, beleza? Agora, nesse caso, a diferença é que esse um indetermina. Quando eu falo que a Paula comprou um carro, significa que foi um carro qualquer. Não estou me referindo a um carro em específico. Eu falo para vocês assim, galera, olha só, fui lá na concessionária, dei uma olhada, gostei de vários carros, e aí eu comprei um carro. Você consegue determinar exatamente? Eu estou me referindo a algum em específico? Não. Quando eu falo que eu comprei um carro, pode ser um carro qualquer. É essa a ideia. Então, indetermina e o determina. Significa que existem os artigos definidos e existem os artigos indefinidos, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Definido, especifica, que foi o caso aqui de o carro. Indefinido, generaliza, que foi o caso aqui de um carro, beleza? E a gente vai ver exatamente quem são os artigos definidos e indefinidos daqui a pouquinho. Do lado, agora uma característica importante para vocês que vão fazer prova de concurso, ó. Estou marcando aqui para vocês. Uma das características mais recorrentes em concursos, e aí eu tenho exemplo aqui, Colégio Naval, SPSEX, PICAR, né, e etc. Tá? Qual característica é muito importante em relação ao artigo nessas provas de concurso? Acompanhe aqui comigo. É o uso do artigo, tá, para substantivar qualquer termo, e aí a gente vai chamar isso de derivação imprópria ou conversão. Opa, professora, esses nomes não são estranhos para mim. Por que não são estranhos? Você acabou de ver isso no módulo anterior. No módulo 3 de Língua Portuguesa 1, vocês estudaram processos de formação de palavras. E aí, lá no finalzinho do módulo, vocês viram que existe a derivação imprópria ou conversão. O que é isso? É quando uma palavra ela sai da sua classe gramatical, né, mais trivial, mais comum, e ela muda a classe gramatical. Isso pode acontecer em vários contextos. Tá? Em relação ao artigo, qual a importância do artigo nisso que a gente está falando aqui sobre essa mudança de classe gramatical? Lembrem-se disso, você que é concurseiro, você que é aluno de Paula Rocha. Qualquer palavra da língua portuguesa, seja ela um verbo, um adjetivo, um pronome, um advérbio, qualquer palavra da língua portuguesa, tá? Independente da classe gramatical a qual ela pertence, que é antecedida de um artigo, ela se torna um substantivo. Então, de novo, qualquer palavra da língua portuguesa, seja ela um verbo, advérbio, adjetivo, ao ser antecedida por artigo, ela se torna, naquele contexto, um substantivo. Vamos entender como é que funciona isso aqui no exemplo. O amanhã, presta bem atenção. Primeiro eu quero que vocês observem apenas essa palavra que está grifada aqui no exemplo. A palavra é amanhã. Sem contexto nenhum, pensa comigo. Amanhã indica tempo. Se amanhã indica tempo, é porque é um advérbio. Estou grifando aqui para vocês a primeira palavra. É um advérbio. Então, amanhã, para começar, é um advérbio. Agora, olha o que eu coloquei aqui. O amanhã. O não é artigo? A gente acabou de ver aqui na coluna ao lado que o é artigo. Opa, o artigo apareceu antes da palavra amanhã. Opa, se apareceu antes
né, de uma palavra, independente de qual a classe gramatical dela, significa que esse amanhã deixou de ser advérbio, passou a ser um substantivo. Estou grifando para vocês aqui agora. Então, deixou de ser advérbio, passou a ser substantivo. Foi o que eu grifei aqui para vocês agora. Outro exemplo, a palavra é belo. Aí você pega sem contexto nenhum, só a palavra belo. Opa, alguma coisa é bela, alguém é belo. Belo é um adjetivo. Belo serve para caracterizar um determinado elemento. Beleza? Agora, olha o que aconteceu aqui também. Eu usei a palavra o. O é artigo, você sabe disso? Eu usei esse o antecedendo a palavra belo. Opa, belo era adjetivo. Acabei de grifar aqui para vocês. Porém, quando eu coloco esse artigo antecedendo a palavra belo, que é um adjetivo, o que aconteceu? Ele passa a ser um substantivo, que é o que eu estou grifando para vocês aqui agora. Qual é o nome desse processo de uma palavra mudar a sua classe gramatical? Os dois exemplos aqui. Deixou de ser, primeiramente, advérbio, passou a ser substantivo. Depois, deixou de ser adjetivo, passou a ser substantivo. Como é o nome que se dá a esse processo de mudança de classe gramatical, derivação imprópria ou conversão? Então, é assim que funciona, tá? Quando vou apagar aqui para vocês, para ficar mais evidente. Então, quando uma palavra da língua, seja ela um verbo, um adjetivo, um advérbio, tá? Ela sai da sua classe gramatical para mudar, para acontecer essa mudança para uma outra classe gramatical, o nome desse processo é derivação imprópria ou conversão. Tá, professor, em relação ao artigo, que é a nossa aula de hoje, aí vem a observação importante. Qualquer palavra da língua portuguesa que seja antecedida de artigo. Ah, observação importante. Pode ser artigo definido, pode ser artigo indefinido. Então, pode ser o, a, os, as, um, uma, uns, umas. Não tem problema nenhum. Foi antecedido de artigo, passou a ser substantivo, tá? Então, aqui, o amanhã, nesse contexto, nesse trecho, a palavra amanhã não é advérbio. A palavra amanhã é substantivo. Por quê, professora? Porque antes dela veio um artigo. Segundo exemplo, o belo, a palavra belo, nesse contexto, não é adjetivo. Ela é substantivo. Por quê, professora? Porque antes dela apareceu um artigo. Beleza? É assim que funciona. Vou dar uma apagadinha para vocês, porque nós vamos passar para o nosso próximo slide. Continuando. Vamos nós. Classificação, tá? Eu já adiantei para vocês nos exemplos no slide anterior, mas agora só para ficar bem delimitadinho mesmo, tá? Então, como é que eu vou classificar esses artigos? De duas maneiras. Primeiro, ele pode ser definido, que é quando ele especifica, determina um ser. E aí, quais são os artigos definidos? Tá aqui para vocês. O, né, indica masculino, a indica feminino, os, masculino plural, as, feminino plural. Então, exemplo, o rapaz chegou. Esse o é um artigo que indica masculino singular e ele aparece aqui, ó, antes do substantivo rapaz. Beleza? É um artigo definido. Significa que um rapaz em específico chegou. Beleza? Indefinido, agora aqui na coluna ao lado. Indefinido, vou grifar para vocês. Os indefinidos, por outro lado, generalizam, indeterminam um ser. Tá? Então, quais são eles? Vou grifar para vocês. Um é artigo indefinido, indica masculino e está no singular. Uma é artigo também indefinido, indica feminino, está no singular. Uns, masculino, plural. Umas, feminino, plural, tá? Então, eu tenho aqui agora o exemplo, um rapaz chegou. Um é o nosso artigo indefinido, tá? Está no singular e no masculino. Acompanha o substantivo rapaz. Eu tô grifando aqui para vocês agora, tá? Então, agora, um rapaz chegou. Significa que eu não tô falando de alguém específico. Foi um rapaz qualquer. É nesse sentido. O rapaz chegou é um rapaz em específico. Um rapaz chegou significa que é um rapaz qualquer. É nesse sentido. Beleza? Vamos apagar para dar continuidade ao nosso slide. Então, artigos definidos eu tenho o a, os as.
Artigos indefinidos, eu tenho um, uma, uns, umas. Tranquilo, galera? Vamos continuar. Contração e combinação. O que é isso, professora? Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre esses artigos e as preposições. Primeiro, o que é chamado na nossa língua portuguesa de contração, tá? Você vai encontrar isso lá na sua apostila, tá? Também. Então, fiquem tranquilos. Primeiro, contração. Vou grifar aqui para vocês. Na língua portuguesa, é entendido como contração quando eu tenho a junção de uma preposição. Que preposição é essa em específico, professora? A preposição a, tá? Lembrando que a não é só artigo. A é um artigo? Sim, quando antecede um substantivo. Mas a também pode ser preposição. Vocês estudaram lá nas preposições. Vamos relembrar? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante. Eu não tenho muito ritmo, não, né? Vocês já perceberam, mas vocês estudaram lá nas preposições. E vem logo lá no início da musiquinha, ó. A, ante, até, o ai. O a é preposição também. Então, na contração, eu vou ter um a preposição, tá? Mas, olha aqui o que eu vou marcar para vocês. Um a. Opa, ficou feia essa marcação, professora. Vamos fazer uma marcação mais bonitinha. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Deixa eu fazer uma marcação mais bonitinha, que essa não tá legal, não. Pera aí. Vamos nós. Agora eu vou juntar esse a preposição com o a. Agora ficou bom. Artigo. Então, olha aqui do ladinho o artigo. Então, olha o que eu tenho aqui para vocês. Ó, vamos lá? Vou circular. Esse a primeiro é a preposição. Tá aqui na frente para vocês. Esse a segundo é um artigo. Então, tá aqui também para vocês. Então, na língua portuguesa, quando eu tenho um a preposição mais um artigo, o que acontece? O fenômeno da crase. Então, toda vez que tem uma crase, é porque aconteceu uma contração. Então, o que é uma contração? Uma contração é a junção de um a preposição mais um artigo. O que acontece quando tem um a preposição mais um artigo? Acontece a crase, tá? Então, é essa a ideia. O que é contração? É a crase. É quando eu falo assim, por exemplo, ó, eu vou. Vamos pensar comigo. Quem vai, vai a algum lugar. Então, se é exigido pelo verbo, esse primeiro a é uma preposição, tá? Então, vou circular aqui para vocês. É uma preposição. Eu vou. Quem vai, vai a algum lugar. Se quiser, anota aí no seu caderno. Eu vou a. Esse a é preposição. Então, anota aí. Eu vou a. Esse a é preposição. Por quê, professora? Porque ele é selecionado pelo verbo. Quem vai, vai a algum lugar. Tem um a preposição. Agora, deixa isso aí anotado, tá? Coloca assim um mais. Agora você vai a qual lugar? Vamos pensar. Eu vou à praia, tá? Praia é feminino. Então, é a praia. Esse a praia, agora, esse a é um artigo. Porque praia é substantivo. E o a está junto do substantivo. Então, esse segundo a é um artigo. Então, ficou assim para você aí no seu caderno. Eu vou a. Esse a é preposição. Mais, coloco mais. A praia. Esse a agora, antes de praia, é artigo. Opa, olha o que aconteceu. A preposição mais a artigo, o que vai acontecer? A crase. Então, você pode colocar agora a frase completa. Eu vou a, esse a com crase, praia. Por que esse a tem crase? Porque foi a contração de um a preposição mais um a artigo. A esse fenômeno da crase, essa junção entre um a preposição mais um a artigo, eu dou o nome de contração. Então, quando é que acontece uma contração? A preposição mais a artigo, desencadeando a crase. Ok? Agora, aqui abaixo, eu tenho a combinação. Estou grifando aqui para vocês. O que é a combinação? A combinação ela vai acontecer entre uma preposição, e aí podem ser, né, várias preposições. Ó, coloquei aqui para vocês. A, de, em, por. Todas essas são preposições, tá?
Essas preposições podem se juntar com qualquer artigo. Então, tá? Pode aparecer aí o a, os, as, uma, uns, umas. Podem aparecer vários artigos, tá? Então, o que eu coloquei nesses exemplos aqui? Ó? O artigo o artigo uma, o artigo a e aqui embaixo o artigo o novamente, tá? Então, agora eu vou juntar uma preposição com um artigo, só que o artigo ele se mantém exatamente do jeito que ele é. Quem é que pode ter uma pequena alteração? A preposição. Então, quando eu junto essa preposição com esse artigo, agora a preposição pode sofrer alguma alteração, mas o artigo se mantém do jeitinho qual ele é mesmo, tá? Então, por exemplo, como é que fica quando eu somo a mais o? O que acontece? Ao. A mais o dá ao. Nesse caso aqui, tanto a preposição quanto o artigo se mantiveram, tá? Eu chamo isso aqui de combinação. Olha no segundo, agora eu tenho de mais uma. Deu a palavra duma. Ah, professora, mas duma? Eu não uso isso daí. Ó, isso pode aparecer na linguagem regional, isso pode aparecer na linguagem coloquial, isso pode aparecer em algumas obras literárias. A palavra duma, ela não é uma incorreção da língua portuguesa, tá? Ela é considerada uma combinação entre a preposição de mais o artigo uma. Então, ela entra aqui nos nossos exemplos, sim. Beleza? Então, aqui, duma, eu tenho de mais uma, deu duma. Aí você pensa, opa, professora, mas esse E aqui do D não está aparecendo mais. Foi o que eu falei para vocês. A preposição ela pode sofrer algumas alterações, problema nenhum. Agora, o artigo, você percebe que a palavra uma manteve, né? Houve a manutenção da palavra uma. Então, o artigo se mantém do jeitinho qual ele ocorre e a preposição pode ter ali algumas alterações. Então, D mais uma, deu duma. Lembrando, duma é utilizado nos contextos informais, regionais, literários, tá? Com maior frequência. Aqui embaixo eu juntei em mais a. Em mais a deu o quê? Na. Aí você percebe de novo. Opa, professora, mas esse em deixou de aparecer. Vai ter alteração na preposição mesmo. Aí você percebe que o a está aqui, né, intacto na junção. E por fim eu tenho por mais o, que deu pelo. Aí vai ter um aluno mais curioso que vai me falar assim, caraca, professora, mas por mais o deu pelo? Pelo, nada a ver. Por que deu pelo? Porque esse por, pensa bem, observa bem comigo. Esse por, lá atrás, na origem da nossa língua, quando ele veio lá do latim, ele era per. Eu coloquei aqui na observação para vocês. Então, antes de ser por, ele era per. Você até percebe essa preposição per em algumas expressões até hoje na língua. Por exemplo, renda per capita. Esse per equivale a por, né? É renda por cabeça. Tá? Então, esse per, ele até aparece em uma ou outra expressão ainda hoje, mas ele equivale ao por. Ele se transformou na nossa língua no por. Então, aqui esse por mais o que deu pelo é porque, na verdade, a origem do por é per. Então, na verdade, seria aí um per mais o, que aí juntou na pronúncia, foi mudando até se transformar em pelo. Então, é por isso que dá esse pelo aí. Tranquilo? Então, vocês percebem que eu tenho alteração na preposição, mas o O continua aqui. Então, isso é a combinação. Então, eu vou juntar essas preposições mais qualquer artigo. Pode encaixar qualquer artigo aí. E aí se trata de uma combinação. Quais são as combinações que eu fiz aqui para vocês? Primeira, ao. Segundo, duma. Terceiro, na. Quarto, pelo. Essas são as combinações. Tá, professora? Então, qual é a contração? A contração foi a crase. Então, de novo, contração, a preposição mais a artigo, que desencadeia a crase. Acabei de grifar aqui para vocês. Segunda, combinação. E aí eu tenho preposições a, de, em, por, que se junta a qualquer artigo. Usei aqui como exemplo, o, uma, a, os. Poderiam ser outros artigos também, tá? Por exemplo, e mais as, daria nas, não tem problema nenhum.
Poderia ser qualquer outro artigo aqui, também daria em combinações, tá? Então, a esse ao, duma, na e pelo, eu dou o nome de combinação. Tranquilo? Vamos apagar aqui, então, para partirmos ao nosso próximo slide. Enquanto eu vou apagando, galera, é o momento que você tira um print, né? Que você vai fazendo a anotação no seu caderno. É importante pra caramba. Aproveita que essa aula aqui também é gravada. Você pode aí recapitular, poder fazer a anotação. Deixe o seu caderno bem bonito e bem organizado, tá bom? Então, vamos nós dar continuidade à nossa aula. Agora vamos ao emprego do artigo. Eu acho essa parte bem importante para vocês que vão fazer provas de concurso, tá? Para a galera que é das turmas militares, essa parte do emprego aparece pra caramba nas questões, né? EPICAR, Colégio Naval, vocês vão perceber em relação ao artigo questões que cobram isso daí, tá? Então vamos lá. Como é que a gente começa a falar um pouquinho sobre o emprego do artigo, sobre o uso do artigo, né, nas situações comunicativas, nas frases da língua portuguesa? Primeiro, esse artigo definido. Opa, vamos relembrar? Quem é o artigo definido? Quem é que lembra aí para mim? Eu falei nos slides anteriores. Pensa um pouquinho, vamos lembrar. Artigo definido. O, a, né? O masculino singular, a feminino singular. Os, as. Os, masculino plural, as, feminino plural. Esses são os artigos definidos, ok? Vamos lá. Primeiro, quando eu uso um artigo definido antes de um nome próprio, ele vai indicar familiaridade. Ou seja, indica que você tem determinada proximidade com essa pessoa, tá? A ideia de familiaridade mesmo, de ser mais próximo, de ter mais intimidade. Então, por exemplo, a Fernanda é inteligente. Quando eu coloco esse artigo a antes da palavra Fernanda, esse a está indicando que existe uma determinada relação de intimidade, né, entre quem proferiu a frase e a Fernanda, que é a quem se refere nessa frase, que é o nome próprio. Entendeu? Então vamos lá. Se eu falo assim, a Fernanda é inteligente, tá correto? Tá correto. Se eu falo, a Fernanda é inteligente, tá correto? Tá correto. Mas qual é a diferença em usar ou não o artigo antes desse nome próprio? A diferença é que quando você usa o artigo, e aí você fala a Fernanda, isso indica maior grau de familiaridade, maior grau de intimidade entre, né, quem disse a frase e a pessoa a qual é referida na frase. Por isso, inclusive, que eu coloquei uma observação aqui para vocês. Não é adequado usar o artigo antes de nome de personalidades, né? Pessoas de grande notoriedade na mídia, pessoas famosas, personalidades históricas. Por quê? Aí você pensa, vamos pensar aqui comigo. Se quando você coloca o artigo antes indica proximidade, familiaridade, aí você pensa, em geral, a gente não tem familiaridade, né, com as personalidades históricas, né, com as grandes personalidades, artistas. Então, se você não tem intimidade, significa que não fica adequado usar esse artigo antes de nome de personalidade. Então, por exemplo, Anitta ainda não fez uma live, ó, as lives aí que estão rolando nesse nosso período de quarentena. Então, aqui a frase é, Anitta ainda não fez uma live. Percebam que eu coloquei, ó, Anitta iniciando a frase e não coloquei a Anitta. Por que eu não coloquei a Anitta? Porque se eu colocasse o a, indicaria familiaridade. Eu tenho familiaridade com a Anitta? Não. Então, eu não uso, não é adequado usar o artigo aqui na frente. Então, por exemplo, Neymar assiste ao Big Brother. E não o Neymar assiste ao Big Brother. Por quê? Porque eu não tenho familiaridade, né, com o Neymar. Então, não é adequado usar esse artigo antes de personalidade. Essa é a ideia. Beleza? Aqui eu tenho agora epítetos e alcunhas. O que é isso? Tá? São apelidos, nomes os quais pessoas ficaram famosas, tá, ao longo da história. Tá? Então, esses apelidos que são dados a essas pessoas, nós chamamos de alcunha ou epíteto. Por exemplo, na literatura, vocês vão estudar ainda mais à frente literatura. Vocês vão aprender que um poeta chamado Castro Alves, ele ficou conhecido como apelido o poeta dos escravos.
Isso é um epíteto, isso é uma alcunha. Por exemplo, Gregório de Matos, vocês vão aprender também na literatura. Ele ficou conhecido como o Boca do Inferno, porque ele falava um monte de besteira. Então, esse o Boca do Inferno é um apelido, é um epíteto, uma alcunha. Por exemplo, Santos Dumont foi conhecido como o pai da aviação. É um apelido, uma alcunha. Então, a esses apelidos aí, nós chamamos, né, de epíteto ou alcunha. O que a gente percebe aqui? Antes desse apelido ou dessa alcunha, é adequado, tá? Gramaticalmente falando, utilizarmos o artigo. Então, por exemplo, aqui que está aqui no slide para vocês. Dona Maria, a louca. A louca foi o apelido do qual ela ficou conhecida. Então, eu usei aqui o artigo a antes desse apelido. Alexandre, o Alexandre, né? O grande. Aí eu tenho esse o aqui, né? Antes do apelido qual ele se consagrou. Foi o grande. Então, o o aparece aqui. Os exemplos que eu estava dando para vocês também. O poeta dos escravos, o pai da aviação, o Boca do Inferno. Esse artigo ele vai aparecer aí na frente dessa alcunha, ou seja, desse apelido qual a pessoa se consagrou. Então, o artigo, seja ele feminino ou masculino, ele aparece antes de epítetos ou alcunhas, tá? Diante de obras literárias, o que é isso? Próxima observação aqui para vocês. Vocês vão perceber que alguns títulos de livros, alguns títulos de obras literárias já recebem o artigo, tá? Por exemplo, aqui no slide de vocês, eu tenho o livro Os Lusíadas, tá? O nome do livro não é Lusíadas e eu coloquei o artigo aí na frente, não. O nome do livro já é Os Lusíadas. Tem um outro livro, por exemplo, que se chama O Cortiço. Já tem um artigo aí no nome do livro. Tem um outro livro que se chama, por exemplo, Os Maias. Já tem um artigo aí no nome do livro. Então, quando esse artigo ele já fizer parte do nome dessa obra literária, significa que ele vai se manter, né, independente da frase a qual ele aparece. Então, por exemplo, olha a frase que está aqui para vocês. Ganhei um exemplar de... Isso aqui é uma preposição. Os Lusíadas. Eu não juntei, eu não coloquei assim, ó, ganhei um exemplar dos Lusíadas. Porque aí você pensa, de mais os daria 2, né? Ganhei um exemplar dos Lusíadas? Não. Eu tenho que deixar os Lusíadas. Esse os, que é o artigo, ele tem que se manter, porque ele é um nome dessa obra literária. Então, eu não posso juntar com a preposição. Tá? Não seria adequado gramaticalmente. Então, o mais correto aqui, de acordo com a língua portuguesa, é deixar esse artigo diante da obra literária. Beleza? Usa-se, próxima observação aqui para vocês, usa-se com a palavra todo, ou todos no plural, ou toda, todas, tá? No feminino plural, singular e plural também. Mas numeral e substantivo. Então, vamos lá. Então, você vai usar o artigo, é isso que está falando aí, quando você tiver a palavra todo ou toda, todos ou todas. Tanto faz. Somado a numeral e substantivo. Então, vamos ao exemplo. O exemplo está aqui ao lado. Todas, olha a palavra todas aqui aparecendo. E aí você usou o artigo. Apareceu aqui todas as. Usei o artigo. Por que eu usei o artigo? Porque depois eu tenho 5, e aí tá logo aqui abaixo. 5 é um numeral. E depois eu tenho pessoas. Pessoas é um, tá aqui abaixo, substantivo. Então, olha a frase completa. Todas as 5 pessoas estão na fila. Então, se eu tenho a palavra todas e eu tenho aqui depois um numeral mais um substantivo, significa que eu vou usar o artigo. É por isso que apareceu esse as aqui. Então, é todas as. De novo. Por que é todas as? Por que esse as, o artigo aparece? Porque depois dele, com a palavra todos, eu tenho numeral mais substantivo. Agora, quando é que esse as, né, ou esse os, esse artigo não vai aparecer? Aí tá aqui no próximo tópico para vocês. Quando não tem o substantivo. Então, se tiver só se tiver só o numeral, se não tiver esse substantivo, significa que eu também não vou usar o artigo. Então, olha aqui o exemplo agora. Todas, de novo aparece todas. Todas 5. E, galera, eu coloquei aqui, ó, distrair um pouquinho, mas eu vou riscar aqui para vocês.
Esse 5 não é substantivo. Vou deixar bem riscadinho aqui para não te atrapalhar. Esse 5 não é substantivo, tá? Acabei de riscar aqui para vocês. Peço desculpas, foi uma distração mesmo, tá? Esse 5, pensa comigo, ele não é substantivo. Ele é numeral. Então, vamos comigo. 5 é numeral. Então, por isso, eu não usei o artigo aqui. Então, não ficou todas as 5. Por que não ficou todas as 5? Por que eu não usei o artigo as? Porque eu não tenho numeral mais substantivo. Olha o que aconteceu aqui. Numeral, depois do numeral veio o quê? Estão. Estão é verbo. Então, eu não tenho. Eu não tenho numeral mais substantivo. Então, também não uso o artigo. Então, vamos recapitular que essa regrinha é um pouco mais complexa. Eu entendo que você tenha ficado confuso. Mas a gente vai bem devagar para você entender. Fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso. Vamos de novo aqui ao primeiro caso. Vamos comigo. Todas apareceu na frase. Vamos lá. Se apareceu todas na frase, você tem que pensar. Professora, vou usar o artigo ou não vou usar o artigo? Aí você observa a frase. Se depois aparecer um numeral mais um substantivo, significa que você vai usar o artigo. Então, aqui, ó, todas as 5 pessoas. Por que você usou o artigo as depois de todas? Porque 5 é numeral e pessoas é substantivo. Então, se aparecer numeral mais substantivo, você usa o artigo. Então, fica todas as 5 pessoas. Agora, olha essa segunda frase aqui. Vou apagar para explicar de novo para vocês. Nesse caso aqui agora, eu tenho o seguinte. De novo, apareceu a palavra todos na frase. Aí você pensa, opa, vou usar ou não o artigo? Aí você observa quem vem depois. Vem 5. 5 é numeral, ok. Mas depois do numeral veio um substantivo? Sim ou não? Não. O que veio aqui depois é verbo. Opa, se eu não tenho depois um numeral mais um substantivo, eu não uso o artigo. Então, não fica todas as 5. Fica todas 5 estão na fila. Então, olha como é que fica a diferença das frases. A primeira frase é todas as 5 pessoas estão na fila. Porque eu tenho 5 numeral, mais pessoas substantivo. Mas na segunda frase fica todas 5 estão na fila. Porque agora eu não tenho o numeral mais o substantivo. Eu tenho apenas o numeral. Então, é assim que vai acontecer em relação ao artigo. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou apagar aqui para a gente continuar no próximo slide. Quem quiser, enquanto eu vou apagando, pode tirar o print, não tem problema nenhum. Continua aqui. Deixa eu só apagar o que está marcadinho aqui embaixo. Então, vamos nós dando continuidade. Olha o que eu tenho aqui agora. Vamos comigo. Em relação ainda à palavra todo, tá? Todo, toda, ou suas formas pluralizadas. Ainda estamos falando da palavra todo, tá? Tem uma diferença básica aqui, uma outra diferença, quando você usa ou não a palavra todo, tá? Olha esses 2 exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, toda prova é difícil. Nesse caso aqui, eu só usei a palavra toda. Eu não coloquei depois dela um artigo. Essa é a primeira frase. Segunda frase, toda a prova é difícil. Nesse caso aqui, eu coloquei a palavra toda, mas eu também coloquei o artigo, que é esse a que veio aqui depois. Então, olha o que aconteceu. Toda prova é difícil, é a primeira frase. Toda a prova é difícil, é a nossa segunda frase. Parece muito próximo, mas tem uma relação, né, uma diferença de sentido aí. Quando eu não uso o artigo, dá a entender o seguinte, o sentido é o seguinte, toda prova é difícil. Significa que qualquer prova é difícil. Seja lá a prova de matemática, de física, de inglês, de português,
Qualquer prova é difícil. Agora, olha o segundo caso. Toda a prova é difícil. Nesse caso aqui, a noção é de que a prova inteira é difícil. Então, eu peguei a prova aqui, por exemplo, de matemática. Estou fazendo a prova. Eu falo assim, caraca, toda a prova é difícil. Ou seja, a prova inteira é difícil. Então, quando eu uso o artigo, a ideia é de algo inteiro. Quando eu não uso o artigo, a ideia é de algo genérico, é de qualquer um. Então, toda prova é qualquer prova, tá? Toda a prova é a prova inteira. Essa é a diferença, nesse caso, em relação ao uso ou não do artigo. Segundo tópico aqui. Ambos os ou ambas as vão ser usados diante de substantivo. Então, olha o que está acontecendo aqui. Antes de um substantivo, eu vou usar o artigo, tá? Para acompanhar a palavra ambos. Então, além da palavra ambos, eu vou ter o artigo os ou o artigo as. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Ambos os livros são bons. Olha o que apareceu aqui, ó. Ambos os livros. E aí você pensa, livros é um substantivo, não é? Então, se livros é substantivo, esse artigo aparece aqui. E aí fica ambos os, tá? Então, se fosse feminino, por exemplo, ambas as blusas. Blusas é substantivo. Apareceria esse as aí também. Então, você vai usar ambos os ou ambas as com o artigo diante de um substantivo, tá? Próximo tópico. O indefinido pode conferir noção aproximada. Então, olha o que apareceu aqui nessa frase. Tinha uns 20 anos. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho esse uns, que é o artigo indefinido agora nesse caso. Quando eu falo que tinha uns 20 anos, é noção aproximada. Percebe que dá a ideia de que tinha aproximadamente 20 anos, né? É uma noção aproximada, tá? É essa a ideia aí, indicando quantidade aproximada. Próximo tópico. Não há artigo antes das palavras casa, terra ou distância, deixa eu tirar aqui a minha imagem, quando não especificados. Opa, professora, deixa eu entender melhor isso daí. De novo, eu não vou usar o artigo diante das palavras casa, terra ou distância, de novo, quando não estão especificados. Ou seja, se tiver especificado, usa o artigo. Se não tiver especificado, não usa o artigo. Vamos olhar os exemplos, tá? Primeiro aqui, ó, vamos aos exemplos comigo. Presta bem atenção, porque isso vai cair em prova de concurso para você. Irei à casa. Vamos pensar comigo. Quem vai a algum lugar, beleza? Então, eu tenho um a preposição. Esse a preposição porque ele é selecionado pelo verbo. Quem vai a algum lugar. Então, tem o a preposição porque é selecionado pelo verbo. A pergunta que eu te faço. Essa primeira casa está especificada? É uma casa em específico? Sim ou não? Não. Eu só termino a frase aí, irei à casa. Então, não é uma casa específica. Se não está especificado, não tem artigo aí. Então, se não tem artigo antes dessa casa, porque não está especificado, esse a eu posso afirmar a vocês que é só uma preposição. Então, ele fica aí sem crase, sem nada. Por quê? Porque só tem preposição, não tem artigo, tá? E para ser crase, a gente já viu lá nos slides anteriores, tem que ter dois ases. Tem que ter um a preposição mais um artigo. Olha o segundo exemplo, aqui é o lado. Irei. Então, a gente começa a pensar aqui. Quem vai a algum lugar. Tem um a, que é esse, preposição. Agora, essa casa é a casa de Joana. Se a casa de Joana é uma casa em específico, sim ou não? Sim. Se é uma casa em específico, significa que agora tem artigo aqui. Opa, tem a preposição porque o verbo selecionou. Tem artigo porque é a casa específica. Artigo mais a preposição, o que aconteceu? A crase. Então, por que aqui em irei à casa de Joana tem crase e aqui irei à casa não tem crase? Porque nesse primeiro exemplo, casa não é especificada. Se casa não é especificada, não tem artigo, só tem preposição. Se só tem preposição, não tem crase.
Por que no segundo exemplo tem crase? Porque agora eu vou ter tanto a preposição quanto a artigo. Porque essa casa é uma casa em específico. Não entendeu ainda? Vamos olhar os outros exemplos, porque é a mesma coisa, é a mesma regra. Vamos pensar assim, né? Eu coloquei a frase só daí, mas a gente pode contextualizar. Vamos supor que os marinheiros estavam trabalhando na plataforma lá, né? No navio, e aí, num determinado dia, eles voltaram à terra. Tá? Então, tá aqui, ó. Estavam no mar, estavam em alto mar, e agora voltaram à terra. É o nosso segundo exemplo. Tá? Voltaram a algum lugar. Então, voltaram a. Eu tenho já um a, preposição. Essa terra, ela é especificada? É uma terra em específico? Sim ou não? Não, não está especificando que terra é essa. Se não está especificando, significa que eu não tenho artigo. Se eu não tenho artigo, significa que esse a é apenas preposição. Então, não tem crase, tá? É só preposição. Segundo exemplo, voltaram a. Então, eu vou grifar aqui, já tem um a preposição. Quem volta, volta a algum lugar. É essa a ideia aí nessa frase, tá? Agora, essa terra é especificada? É uma terra em específico? Sim, é a terra de Camões, né? Do autor Camões. A terra de Camões é Portugal. É uma terra em específico, está especificando. Se é uma terra em específico, significa que tem outro a aqui, que é o a artigo. Opa, a preposição mais a artigo, o a fica com crase. Então, por que aqui tem crase? Porque aqui a terra está especificada. Então, eu tenho a preposição mais a artigo. O que não aconteceu no primeiro exemplo. Se no primeiro exemplo a terra não é especificada, é porque só tem preposição, não tem artigo. Terceiro exemplo, vamos comigo. Deu um salto à distância. Então, saltou à distância. Opa, pergunta que eu te faço. Essa distância, ela está especificada? Sim ou não? É uma distância em específico? Não, é uma distância qualquer. Eu não estou especificando, delimitando para vocês qual é essa distância. Então, significa que tem artigo aqui? Agora você já pode responder. Não. Se não está especificado, é porque não tem artigo. Então, esse a vai ser apenas uma preposição. Agora você já sabe, tá? Se não tem artigo, é porque esse a é só uma preposição. Agora, olha o segundo exemplo. Deu um salto à distância de 10 metros. A distância agora está especificada. Se a distância... Opa, esse risco aqui não ficou bom, não. Deixa eu dar um outro risco. Espera aí, só um minuto que eu vou dar outro risco para vocês. Se essa distância agora está especificada, tá? Se é a distância aqui, ó, estou grifando para vocês, de 10 metros, ou seja, uma distância em específico, significa que aqui agora tem artigo. Então, eu vou ter deu um salto a preposição, tá? E a distância, artigo. Então, se eu tenho artigo mais preposição, aconteceu o fenômeno da crase. Recapitulando, tá? Primeiros exemplos. Casa, terra, distância. Não estão especificados. Se não estão especificados, esse a não é artigo. Esse a é só preposição, porque não tem artigo. Quando não está especificado, não tem artigo. Então, começa daí. Segundo caso, está especificado. Se está especificado, casa, terra, distância, significa que pode acontecer o fenômeno da crase. Por que acontece aqui? Porque aqui agora eu tenho tanto uma preposição mais um artigo. Então, a crase vai acontecer apenas nesses casos. São exceçõezinhas da língua, tá, galera? São 3 palavras. Casa, terra e distância. Só vai acontecer a crase, que é essa contração entre uma preposição mais um artigo, se essas 3 palavras estiverem especificadas. É isso. Beleza? Respira um pouquinho, tá? Vou deixar você respirar, que agora foi muita informação de uma vez só. Vou até tomar o meu cafezinho um gole. Foi bastante informação, tá? Eu sei disso. Podem fazer as suas observações, arrumem seus caderninhos. Relaxa aí, respira um pouquinho e vamos fechar essa folha. Vambora? Vamos com tudo? Próxima observação. Não se usa após pronome de tratamento, né? Na verdade,
o que vai acontecer aqui? Eu não vou usar, vou até riscar, grifar aqui com vocês, eu não vou usar com pronome de tratamento. Né? Na verdade, quando o pronome, esse após, ele se refere ao pronome de tratamento. Tá? Então, deixa eu explicar a frase para vocês. Eu não vou usar esse artigo quando após houver um pronome de tratamento. Essa é a ideia. Tá? Então, por exemplo, ofereceram um banquete à Vossa Alteza. Olha o que está acontecendo aqui. Ofereceram, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Vamos pensar por aí. Primeiro, ofereceram o quê? Um banquete. Tá? Agora, ofereceram um banquete a quem? Opa, se é o verbo que está selecionando esse a, é porque esse a é uma preposição. A gente já viu isso aqui nos exemplos anteriores. Então, ofereceram um banquete a alguém. Esse a, primeira coisa, é uma preposição. Olha quem vem depois. Quem é esse alguém? Vossa Alteza. Olha quem veio após, tá? É um pronome de tratamento. Opa, se tem um pronome de tratamento, é porque o que vai acontecer? Não tem artigo. Diante de pronome de tratamento, eu não uso o artigo. Então, aqui não tem artigo. Significa que esse a é só preposição. Então, não tem o fenômeno da crase. Então, a ideia é a seguinte. Diante de pronome de tratamento, não vai ter crase. Por que não vai ter crase, professora? Porque não tem artigo. Se eu não uso o artigo diante do pronome de tratamento, significa que o a que vier antes dele vai ser uma preposição. E não tem artigo aí. Então, eu não posso usar a crase. Então, ofereceram de novo o exemplo. Um banquete, alguma coisa. A alguém, a Vossa Alteza. Então, esse a, ele vai ser o quê? Ele vai ser preposição. Essa é a ideia, tá? Eu não vou usar crase. Por que eu não uso a crase? Porque se vem um pronome de tratamento, qualquer pronome de tratamento, Vossa Alteza, Vossa Magnificência, Vossa Excelência, né? Diante desses pronomes de tratamento, eu não vou usar artigo. Então, não vai acontecer também o fenômeno da crase. Se tivesse uma crase aqui, estaria incorreto em relação à língua portuguesa, tá? E aqui embaixo, é facultativo, ou seja, é opcional, antes de nome próprio e pronome possessivo. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu posso falar assim, ó, vi o Pedro, e aí esse o é artigo, apareceu antes do nome próprio Pedro. Mas eu posso falar também que eu vi Pedro. Então, vamos pensar assim, ó. E galera, eu fui ali no portão ontem e eu vi o Pedro. Ou eu posso falar assim, eu fui ali no portão ontem e vi Pedro. Eu posso ou não utilizar esse pronome, esse artigo diante de um nome próprio. Não tem problema nenhum. Agora, vamos relembrar o que eu já disse para vocês lá nos slides anteriores. Quando eu uso o artigo diante do nome próprio, qual é a ideia que se tem? De maior familiaridade. E quando é que não é adequado usar? Diante de nome de personalidade. Sejam elas famosos, personalidades históricas e por aí vai. Beleza? Continuando. Dei o lápis a seu irmão, tá? Ou dei o lápis... Peraí que eu não grifei. Primeiro, dei o lápis a seu irmão. Então, olha o que aconteceu aqui. Seu é um pronome possessivo, tá? Então, olha o que aconteceu aqui. Quem dá alguma coisa a alguém. Dei o quê? O lápis. A quem? A seu irmão. Esse a é selecionado pelo verbo. Ele é só uma preposição. Seu irmão é masculino. Então, o único artigo que poderia aparecer aqui é o. Mas eu não usei o artigo aqui. Eu usei só a preposição. Agora, olha o segundo exemplo. Dei o lápis ao seu irmão. Agora eu usei tanto a preposição a quanto o artigo o. Significa que tanto faz. As duas formas são corretas diante de pronome possessivo. O pronome possessivo aqui é o seu. Então, eu posso falar que eu dei o lápis a seu irmão, e aí não tem artigo. Ou eu posso falar que eu dei o lápis ao seu irmão. E aí, nesse caso, tem o artigo. Tanto faz esse uso nesse caso. Tranquilidade? Vamos continuar. Quase acabamos as nossas regrinhas de artigo. São muitas regras, eu sei disso. Mas aos poucos, você vai assimilando isso. Depois nós vamos fazer na aula ao vivo os exercícios. E aí vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo de utilizar isso tudo aí
tá? Nas atividades, nas provas de concurso, né? São várias regrinhas, mas que ao praticarmos, elas vão ficando mais tranquilinhas, tá bom? São todas muito importantes para as provas e por isso a gente precisa entender aqui na aulinha militar, principalmente, das turmas militares principalmente. Atenção! Duas observações bem importantes aí para vocês. Esse A ou esse O, né, esse artigo, ele pode ser confundido às vezes com pronomes. Aí a primeira observação desse atenção aí que eu coloquei para vocês, né, vocês acompanhem aqui, que eu vou riscar para vocês. Primeiro, artigo definido acompanha nome. Então, artigos definidos. Os indefinidos também, tá? Mas o que vai causar confusão aqui é o definido. Então, por isso que eu estou falando dele. Então, artigos definidos, o a, os as, vão acompanhar um substantivo, vão acompanhar um nome. Segundo, pronome oblíquo acompanha um verbo. Então, existem também o a, os as, tanto como artigos, tanto quanto pronomes, pronomes oblíquos. Vocês vão perceber que existem essas duas formas aí. Mas como é que eu sei que numa frase é artigo ou é pronome oblíquo? Aí você tem que reparar quem ele está acompanhando. Vamos olhar o primeiro exemplo. Entreguei o convite ao amigo. Então, apareceu esse o. Aí eu fiquei na dúvida, opa, esse o, professora, ele é artigo ou ele é pronome? Estou na dúvida. Aí você olha quem ele acompanha. O está acompanhando a palavra convite. Convite é um substantivo. Está logo aqui embaixo para vocês, ó. O é artigo, convite é substantivo. Se está acompanhando um substantivo, significa que vai ser o quê? Artigo ou pronome? É o primeiro aqui, ó. Vou grifar para vocês. Artigo. Então, se acompanha um substantivo, eu sei que esse o é artigo. Estou sublinhando aqui, né, para vocês. Agora, olha esse segundo caso. Eu o entreguei ao amigo. Esse o apareceu aqui de novo. E aí eu tô na dúvida, tá? Só que olha quem ele acompanha agora. Ele acompanha a palavra entreguei. Entreguei é verbo. Se está acompanhando um verbo, esse o é pronome ou é artigo? Agora ele vai ser pronome. Por quê? Porque pronome está acompanhando um verbo. Então agora vai ser esse segundo aqui. Então essa é a diferença básica, né, para vocês entenderem nas provas, nos contextos. Acompanhou um substantivo é artigo. Acompanhou um verbo é pronome, tá? Inclusive você lembra o seguinte, o artigo ele serve para acompanhar, tá? Dando ali, especificando ou indeterminando. O pronome, ele substitui o nome. Se você reparar, tem uma função completamente diferente. Repara só esse segundo exemplo. Quando eu falo assim, eu o entreguei ao amigo, né? Significa que eu entreguei alguma coisa. Esse o está substituindo alguma coisa. Nesse caso aí é o convite. Ao invés de falar o convite, eu uso o. Então, o pronome, ele está servindo, nesse caso, para substituir um elemento. Você percebe que isso não é um artigo. Isso aí é um pronome, é diferente. E aí a gente vai aprofundar essa ideia do pronome lá no módulo em específico que se fala de pronome. A princípio, basta você saber essa diferença básica aí. Tranquilo? Agora, na segunda coluna, eu tenho aqui para vocês o seguinte. O contexto, ele geralmente indica a distinção entre o artigo e o numeral. Às vezes, você pode ficar na dúvida também em relação à palavra um, né? A palavra um pode ser o numeral, indicando quantidade, uma quantidade. A palavra um pode ser artigo indefinido, né? E aí você pode ficar na dúvida aí na hora de classificar numa frase. Galera, é muito complexo, né? Porque, dependendo da frase, pode indicar as duas coisas. Pode ser que indique quantidade, pode ser que indique também uma ideia indefinida. Agora, o que geralmente vai determinar se é um artigo ou se é um numeral para você assinalar nas questões? O contexto. Então, geralmente, a gente faz um paralelismo. Por exemplo, se aparecem outros numerais na frase, é porque aquele um com certeza é numeral. Se aparecem outros artigos na frase, é porque aquele um com certeza vai ser artigo. Então, nesses contextos, você consegue definir exatamente se é numeral ou se é artigo. Por exemplo,
comprei um lápis e 2 canetas. Aí você vê aqui, ó, comprei um lápis. Aí eu tô na dúvida, é um lápis qualquer ou é uma quantidade? Aí você olha o restante da frase. Tem a palavra duas. Duas eu tenho certeza que é numeral. Então, se eu tenho outra referência de numeral na frase, eu posso afirmar que esse um... Opa, risquei demais, espera aí. Eu posso afirmar que esse um, ele é numeral. Nessa frase aqui, o 1 é numeral. Por quê, professora? Peraí que a minha canetinha demorou a aparecer. Por quê, professora? Esse 1 é numeral. Porque apareceu outro numeral na frase. Então, por um paralelismo aqui sintático, eu vou dizer que esse 1 também é numeral. De novo, vamos supor que eu faça a frase. Comprei um sapato, 2 blusas, 3 calças. Apareceram outros numerais na frase. Se apareceram outros numerais na frase, esse 1 é numeral. Agora, olha a segunda frase. Preciso de um lápis, ou melhor, o lápis de ponta fina. Olha o que aconteceu nessa frase aqui. Apareceu um artigo definido. Se apareceu um artigo, né, um outro artigo, é porque esse um eu vou chamar agora de artigo indefinido. Então, a gente tem que analisar o restante da frase. Nessa segunda frase, a preferência é você marcar nas provas lá de concurso que ele é um artigo indefinido. Significa que eu preciso de um lápis. Qualquer lápis, seja ponta fina, seja ponta grossa, me empresta aqui, tem que escrever uma coisa aqui. Amigos, me empresta aí, eu preciso de um lápis. Ou seja, um lápis qualquer. Um lápis grande, um lápis pequeno, ponta fina, ponta grossa, né? Um lápis qualquer. Melhor. Decidi aqui, eu preciso do lápis, ou seja, de um lápis em específico. Então, foi isso que aconteceu nessa frase. Por esse paralelismo, por aparecer um outro artigo na frase, a preferência é que esse um seja artigo e não numeral. Agora, no primeiro exemplo. Comprei um lápis e 2 canetas. Se já apareceu outro numeral na frase, é porque a preferência desse um seja numeral. Então, você tem que prestar atenção no restante da frase. E aí dá para indicar exatamente quando é numeral e quando é artigo. Beleza? Tranquilo? A gente fecha por aqui as observações em relação ao artigo, tá? E aí a gente já termina fazendo um intermédio, interligando o artigo com o numeral, que é exatamente o próximo tópico que nós vamos ver ainda dentro do módulo 4. O módulo 4, ele fala sobre tanto o artigo quanto o numeral, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, voltei aqui o slide, mas já adiantei de novo para vocês. Quem é esse numeral, então? O numeral é bem simples, tá, galera? A gente fez aí, né, inúmeras observações sobre o artigo, mas vocês vão perceber que o numeral é bem mais tranquilo em relação às regrinhas da língua portuguesa. Então, tá fazendo a anotação? Pode continuar. A gente ainda está dentro do mesmo módulo. O módulo é o 4, de língua portuguesa 1, tá? Então, vamos lá. Quem vai ser esse numeral? O que é numeral na língua portuguesa? O numeral é uma palavra, ou são as palavras que indicam quantidade. Então, primeira observação importante. O numeral, galera, em relação à classe gramatical da língua portuguesa, ele é uma palavra. Obrigatoriamente, o numeral tem que ser uma palavra. Então, cuidado com isso daqui. Olha o que eu coloquei para vocês. Isso aqui que eu estou circulando agora, tá? Aí você pensa comigo. O que indica isso daqui? 8, beleza? Indica a quantidade? Sim. É um numeral? Não. Por que não é um numeral? Porque isso daqui é um algarismo, tá? Não é uma palavra, é um algarismo. Agora, olha isso daqui que eu vou circular para vocês. É a mesma quantidade, só que agora é uma palavra. Então, gramaticalmente, agora eu chamo esse 8 aqui de numeral. Então, nós vamos nos referir às palavras da língua portuguesa. Nós vamos nos referir a numeral como classe gramatical. Então, como classe gramatical, esse aqui, ó, que eu estou grifando para vocês de novo, é um algarismo. Esse aqui que eu estou circulando de novo, estou grifando novamente, é o numeral. Por que eu estou destacando isso para vocês? Porque a prova de concurso, ela vai querer fazer pegadinha, né? Ela vai trabalhar com vocês exatamente nesses detalhes para te confundir. A lógica é, você olhou esse algarismo aqui,
Ué, professora, 8 indica a quantidade, é um numeral, claro. Mas isso pode aparecer como pegadinha para vocês, né, numa prova de concurso. Inclusive, já apareceu. Se eu não me engano, foi na SPSEX. Isso já apareceu e pegou muito concursando aí, né, numa questão simples, tá? Continuando, então. Como é que eu classifico esse numeral? Ele pode ser o quê? Primeiro, ele pode ser cardinal. Quais são os numerais cardinais? São os mais básicos, a base dos numerais para vocês. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 100 e por aí vai. Os números básicos, tá? Nós chamamos de cardinais. Segundo, eu tenho os numerais, né, ordinais. E aí são aqueles numerais que indicam uma ordenação. E aí eu tenho primeiro, segundo, terceiro, décimo, 11º, 20º, 40º. Isso indica uma colocação, indica uma determinada ordenação entre os numerais. Beleza? Terceiro, eu tenho os numerais multiplicativos. O nome já fala um pouquinho sobre eles, né? Vai indicar uma ideia múltipla, os múltiplos, a ideia da multiplicação. Então, eu tenho o dobro, o triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. Temos também os fracionários. Agora vão indicar as frações, tá? Então, agora é o contrário, né? Multiplicativos, eu multiplico. Fracionários, eu fraciono. Então, os fracionários eu tenho meio, 1/3, 2/3, né? Todas essas ideias das frações vão indicar os fracionários. E para fechar aqui, eu tenho também numerais coletivos, tá? Vocês vão perceber essa importância aí dos coletivos. O que são eles? Você estudou coletivos e substantivos, né? Substantivos coletivos. Em relação aos numerais, o que tem de coletivo? É quando uma palavra indica uma quantidade coletiva, uma quantidade de um grupo. Essa é a ideia. Por exemplo, uma dezena, né? Uma dezena indica um coletivo, porque é algo referente a uma quantidade de 10. Então, isso é um numeral coletivo. Uma trinca, por exemplo, uma trinca é referente a uma ideia de 3, beleza? Um lustro, para quem não conhece, tá? Um lustro indica um período de 5 anos. Eu posso falar assim, ó, eu demorei um lustro para me formar na faculdade. Significa que eu demorei um período de 5 anos para me formar na faculdade. E aí tem vários outros numerais coletivos que você pode ter acesso aí também, tá? Milhar, por exemplo, indica 1000, né? É um coletivo também. E por aí vai. Agora eu tenho aqui numeral substantivo e numeral adjetivo. Galera, muito tranquilo, não precisa se preocupar com isso, tá? Quando é que o numeral ele vai ser considerado substantivo ou adjetivo? Vamos relembrar aqui, vamos recapitular nos detalhes. Substantivo, vamos recapitular comigo. O substantivo ele serve para quê? Para nomear os seres, né? E o adjetivo, ele serve para acompanhar um substantivo, atribuindo-lhe uma característica. Então, substantivo nomeia um ser, adjetivo acompanha o substantivo. É essa a ideia, tá? Quando é que o numeral, eu tenho um numeral, tá, galera? Quando é que ele funciona como substantivo, como é que ele funciona como adjetivo? Vamos olhar os exemplos. Gostei de 2 sapatos. Olha o que está acontecendo aqui. 2 é numeral. Você já sabe disso. É um numeral o quê? Cardinal. Beleza? Percebam que esse 2, a setinha já está até aqui para vocês. Esse 2 está acompanhando a palavra sapatos, que é um substantivo. Se o numeral vem ao lado de um substantivo, se o numeral acompanha um substantivo, significa que ele vai ter valor de adjetivo. Quem é que acompanha o substantivo? O adjetivo. Então, de novo, se o numeral ele vem ao lado de um substantivo, se ele vem acompanhando um substantivo, é porque ele tem valor de adjetivo. Por quê? Porque é o adjetivo que acompanha o substantivo. Então, 2 sapatos, 3 blusas, 4 camisas. Se vem um numeral ao lado de um substantivo, acompanhando um substantivo, é porque ele tem valor adjetivo. Ele faz a mesma coisa do adjetivo. Ele acompanha o substantivo. Então, esse primeiro aqui é numeral adjetivo.
Continua a frase agora. Mas somente um tinha o meu número. Opa, somente um. Esse um é numeral. Até porque, né, tem outra referência de número na mesma frase. Então, esse um não é artigo, ele é numeral, tá? Já começa a pensar aí o que eu falei para vocês no slide lá anterior. Esse um é numeral. Agora, esse um, ele está acompanhando um substantivo? Não. Se você pensar, mas somente um tinha o meu número, somente um o quê nessa frase aí? Sapato. Então, nesse caso, um, ele não acompanha o substantivo, ele substitui o substantivo. Somente um, esse um equivale ao sapato. Então, se ele substitui um substantivo e não o acompanha, é porque, nesse caso, o numeral é substantivo e não adjetivo. Então, a diferença é basicamente essa. Primeira coisa, os dois são numerais. Tanto a palavra dois quanto a palavra um. Só que esse numeral, quando ele substitui um substantivo, é um numeral substantivo. É um numeral que tem valor de substantivo. Quando ele acompanha o substantivo, ele é um numeral adjetivo. É um numeral que tem valor de adjetivo. Basicamente isso. Beleza? Continuando, agora na fileirinha aqui do lado. Observação importante ainda sobre o numeral. As palavras último e penúltimo não são numerais ordinais. Vamos pensar aqui comigo. Você tem lá, por exemplo, tem 5 pessoas. Vamos pensar assim. E aí eu tenho uma ordem, né? Um chegou em primeiro, outro em segundo, outro em terceiro, outro em quarto e outro em quinto. Aí você pensa, quem chegou em quinto, chegou em último lugar. Quem chegou em quarto, chegou em penúltimo lugar. Ok, aí eu tenho aqui uma ordem. Então você pode pensar, professora, mas último e penúltimo também está indicando uma ideia de ordem, não é isso? Sempre quem chegar lá na última classificação vai ser sempre o último, obviamente, né? Quem chegar antes desse vai ser sempre o penúltimo, então também indica ordem. Ok, indica sim. Mas por que as palavras último e penúltimo não são numerais ordinais na língua portuguesa? Porque eles não equivalem a um cardinal. Para ser um numeral ordinal, obrigatoriamente as palavras precisam estar diretamente relacionadas a um cardinal. Por exemplo, primeiro, está relacionado a qual cardinal? 1. Segundo, a qual cardinal? 2. Décimo ao cardinal, 10. Vigésimo ao cardinal, 20. Obrigatoriamente. Quando eu tenho último e penúltimo, aí eu te pergunto, último, você pode me falar aqui, sem contexto nenhum, você pode me falar exatamente a qual cardinal ele equivale? Não, você só vai conseguir me falar se estiver dentro de um contexto. Penúltimo, só a palavra penúltimo, você consegue identificar para mim? Não, você só vai conseguir se estiver dentro de um contexto. Então, significa que último e penúltimo, você não consegue identificar fora do contexto a qual ordinal ele se refere. Então, a qual cardinal ele se refere. Então, eles não vão ser considerados numerais ordinais. Só serão numerais ordinais se você conseguir relacionar a um cardinal. Então, observação importante pode aparecer na prova de concurso. Último e penúltimo não são numerais ordinais. Beleza? Continua. Ambos, por sua vez, é numeral, tá? Então, a palavra ambos apareceu lá na prova para vocês. A palavra ambos é numeral. Por que a palavra ambos é numeral? Porque ela tem a mesma ideia, ela tem o mesmo sentido que a palavra dois. Toda vez que aparecer numa frase a palavra ambos, é a mesma ideia que a palavra dois. Então, por exemplo, ambos os amigos, ó, por que o os apareceu aqui? Olha como é que a gente relaciona a matéria. Eu falei isso lá na matéria de artigo. Os aparece acompanhando ambos, porque depois veio um substantivo. Amigos é substantivo. Então, o artigo aparece aqui. Eu já tinha falado isso para vocês na matéria de artigo. Mas agora vamos falar de numeral. Por que ambos é numeral? Presta atenção. Quando eu falo que ambos os amigos chegaram, significa que, obrigatoriamente, 2 amigos chegaram. Então, ambos têm o mesmo valor que a palavra dois, e por isso é considerado numeral. Então, apareceu na prova de concurso. Vamos lá. Último é numeral ordinal? Não. Penúltimo é numeral ordinal? Não. Ambos é numeral cardinal, porque equivale a 2? Sim, é numeral. Beleza? Tranquilo. Próximo. Alguns numerais apresentam mais de uma forma.
né? Podem apresentar aí duas formas. Uma forma que é mais antiga, era mais usado, né, nas épocas anteriores, nos séculos anteriores, e outra forma mais atualizada. Mas as duas formas, se aparecerem numa prova de concurso para vocês, são consideradas corretas. Então, por exemplo, 14 pode aparecer com essa escrita aqui, né, iniciada com a letra C, ou pode aparecer 14, a pronúncia é a mesma, tá? Mas iniciado com QU. Esse iniciado com QU é considerado um pouco mais atual, mas as duas formas são corretas na língua portuguesa. Da mesma forma que eu tenho bilhão e bilhão, tá? São duas formas que são corretas na língua portuguesa. Ah, professora, mas eu não vejo ninguém escrevendo bilhão. Pode ser que apareça um texto antigo, um texto de Machado de Assis, por exemplo, um fragmento lá na sua prova de concurso. E aí você vai marcar que é numeral sim, equivale aí a bilhão. Então, também é numeral, tá? E também está adequado. As duas formas, tanto bilhão quanto bilhão, são corretas da língua portuguesa. Vou apagar aqui para vocês, para nós passarmos ao nosso próximo slide. Vamos nós. Vamos continuar. Coloquei essa tabelinha, tá? Só para ilustrar a vocês que tem lá na sua apostila isso. Eu acredito que você não esteja enxergando também, eu também não estou. Essa imagem ela ficou meio fragmentada, sim, ficou um pouquinho apagadinha, mas é só para mostrar a vocês que lá na página 44 da sua apostila, tá? Começa na página 44, continua na página 45. Tem essa tabelinha, e isso vai te ajudar muito a resolver os exercícios, tá? Não é para você decorar essa tabelinha, tá? Mas conforme vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão consultando, e aos poucos esses alguns numerais que são mais complexos para vocês, vocês vão se familiarizando com o tempo, tá? Então é só para mostrar que tem essa tabelinha lá na sua apostila, na página 44 e 45. A diferença é que na sua apostila eu tenho os algarismos arábicos, né, que está escrito aqui como números. Depois eu tenho os algarismos romanos, algarismos, ou seja, ainda não são os numerais, são os algarismos. E aí depois eu tenho os numerais. Aí tem cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, coletivos. Isso aí tem lá na sua apostila. Foi só para mostrar isso que eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês. Beleza? Continuemos. Para fechar os numerais, agora vamos ver o emprego deles. Eu acredito, tá, que é a parte mais importante aí para as provas de concurso, tá? Eu tenho essa ideia aí porque isso aparece pra caramba nas provas. EPICAR, por exemplo, vai cobrar pra caramba isso aí de vocês. Então fiquem bem atentos. Então vamos lá? Para um pouquinho, respira. E vamos entender agora quais são as regrinhas às quais eu preciso encaixar esses numerais, tá? Então, primeiro, com papas, tá? Papas mesmo, religiosos, essa é a ideia. Soberanos, e aí eu tenho reis, e por aí vai. Séculos e partes que dividem uma obra. Por exemplo, os capítulos. Usa-se o ordinal, tá? Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 10º. Então, vamos lá. Quando eu estiver me referindo a papas, soberanos, séculos e partes que dividem uma obra, eu vou usar o ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º. Então, 8º, 9º, 10º. Chegou no 10º, eu paro. A partir do 10º, eu vou usar o cardinal. E aí, a partir do 10º, eu vou ter 11, 12, 13, 14 e continuo. Então, vamos lá. Se está se referindo a papas, soberanos, séculos e partes que dividem uma obra, primeiro eu vou usar o ordinal até o 10º. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, nono, 10º. Passou do 10º, eu uso o cardinal. Então, eu vou usar 11, 12, 13 e por aí em diante. Então, vamos lá. Papa João Paulo. Aí eu tenho esse algarismo romano aqui, tá? Tá antes do 10º, percebe isso? Né? Equivale aqui, vamos equivaler ao numeral 2, vamos pensar assim. Mas aí, o que eu tenho que falar?
2 ou segundo? Ordinal ou cardinal? Ordinal, porque até o 10º eu uso ordinal. Então, é Papa João Paulo II, porque até o 10º, em relação a Papa, eu uso o ordinal. Segundo, agora é o Papa, só que é o Papa Bento. O Papa Bento, olha o algarismo romano que eu tenho aqui. Eu vou falar 16 ou 16º? Opa, aí você pensa, passou do 10º. Se passou do 10º, eu tenho que usar o cardinal. Então, é Papa Bento 16. Então, até o 10º, eu uso o ordinal. Então, é Papa João Paulo II. Passou do 10º, eu uso o cardinal. Então, é Papa Bento 16. Vamos aqui outro exemplo, século, tá? Aí eu tenho aqui o algarismo romano, tá? Eu vou falar século 21 ou século 21º? Aí você pensa, até o 10º eu uso o ordinal. Passou do 10º é o cardinal. 21 passou do 10º, então eu uso cardinal. Século 21. Se fosse antes do 10º, eu falaria o quê? Século V, século VIII, século IX. Eu usaria o ordinal. Passou do 10º, eu uso cardinal, tá? Observação importante pra caramba. Se o numeral vier antes, será sempre ordinal. O que eu quero que vocês percebam? Vamos lá, com muito cuidado, com muito carinho. Para pensar e observar isso comigo. Percebam que nos 3 exemplos que eu coloquei para vocês, o numeral veio depois do nome ao qual ele se refere. Então, eu tenho Papa João Paulo, o segundo veio depois. Entendeu? Papa Bento, o 16 veio depois. Século 21, o 21 veio depois da palavra século. Nos 3 exemplos, o numeral veio depois. E aí, quando vem depois, você vai usar a regra normalmente. Até o 10º é ordinal, passou do 10º é cardinal. 11, 12, 13 e daí por diante. Agora, olha a observação. Se o numeral vier antes, aí você vai usar sempre o ordinal. Então, por exemplo, é Papa João Paulo II. Mas se esse numeral viesse antes, né? Nesse caso aqui a gente não usa muito não, mas vamos ao século, por exemplo. Se o numeral tivesse antes, seria 21, seria 21º século. Se o numeral, vamos supor aqui nesses 2 exemplos também, se o numeral viesse antes, seria 16º Papa. Se o numeral aqui viesse antes, seria o 2º Papa. Ou seja, se o numeral vem antes, você vai usar sempre o ordinal. Se o numeral vem depois, até o 10º você vai usar o ordinal, depois do 10º você usa o cardinal. Então, a gente vai usar mais para século e para soberanos, para capítulo, para partes que dividem uma obra, tá? Se vem antes, é sempre ordinal. Essa é a observação. Do lado de cá, agora eu tenho o seguinte, do lado aqui direito. Casas, páginas e dias. Usa-se o cardinal, 1, 2, 3, 4, para se referir a casas, páginas e dias. Usa-se o cardinal, tá? Então, eu tenho aqui, ó, casa 10, né? Página 5, dia 10. Eu usei o cardinal. A não ser que se refira ao primeiro dia do mês. Quando se refere ao primeiro dia do mês, a gente costuma usar o ordinal. Então, por exemplo, ao invés de falar hoje é dia 1 de abril, a gente costuma falar o quê? Hoje é 1º de abril. Hoje é 1 de maio, a gente costuma falar hoje é 1º de maio. Então, quando é o primeiro dia do mês, né, quando se refere ao primeiro dia de um mês, nós utilizamos o ordinal. Tirando isso, os outros dias, a gente se refere usando o cardinal mesmo, tá? Para os dias. Então, hoje é dia 4, dia 5, dia 12, a gente usa o cardinal. Quando é o primeiro, usamos o ordinal. Essa é a ideia aí, tá? Outra observação importante agora, muito importante. Para a numeração de artigos, leis, decretos, portarias
e outros textos jurídicos. Então, agora nós estamos falando dos textos jurídicos, daqueles textos oficiais que têm artigos, leis, decretos, portarias. Tá? Se está se referindo aos textos jurídicos, lembra disso. Referência a esses textos oficiais, aos textos jurídicos. Você vai usar o ordinal, presta atenção que é diferente. Você vai usar o ordinal, primeiro, segundo, terceiro, até o nono, tá? Então, até o 9 você usa o ordinal. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Passou do nono, você vai usar o cardinal. Então, aí passou do nono, eu tenho 10, 11, 12, tá? Então, você vai usar o ordinal até o nono. Passou do nono, você usa o cardinal. Então, aí é 10, 11, 12 e daí por diante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a lei oitava, porque está antes do nono. Mas eu tenho o artigo 10, porque de 10 em diante eu vou usar o cardinal. Então, artigo 10, artigo 12, artigo 64, artigo 38, eu vou usar depois do 10, a partir do 10 eu vou usar o cardinal. Antes, né, até o nono, eu uso o ordinal. Então, sei lá, o decreto nono, o artigo 1º, tá? A portaria 2ª, eu vou usar o ordinal até o nono. Passou do nono, eu uso portaria 10, artigo 11º, decreto 15º e por aí vai. Beleza? Então, recapitulando, vamos lá. Papas, soberanos, séculos e partes que dividem uma obra. Ordinal até o 10º. Passou do 10º, cardinal. 11, 12, 13 e aí por diante. Casas, páginas e dias. Você usa o cardinal. A não ser que se retrate ao 1º dia do mês. Aí você usa o ordinal. Para numeração de artigos, leis, decretos, portarias e textos jurídicos em geral. Você vai usar o ordinal até o nono. Passou do nono, você usa o cardinal. Então, você vai usar 10, 11, 12 e por aí vai. Tranquilidade? Vamos nós. Então, agora, para fechar com chave de ouro mesmo, vamos nós. Vamos só relembrar. Você já aprendeu isso nas séries anteriores, mas só para a gente ter, né, isso bem fresquinho na mente. Como é que se faz para ler, né? E para escrever os numerais? Quando os numerais estão curtinhos, é simples, né? 11, 12, 1000, você sabe escrever e ler tranquilamente. Agora, como é que se escreve e lê quando os numerais estão, né, num tamanho um pouco maior? Eu tenho que intercalar uma conjunção ali ou outra. Vamos ver como é que isso aparece, tá? Então, primeiro, eu vou intercalar a conjunção e. Em que casos isso vai acontecer? Vamos lá. Se a centena começar por 0. Se a centena começar por 0, eu uso a conjunção e antes dela. Então, vamos ver aqui no exemplo. 3.000. Aqui não é a centena, tá? 3.000 é a milhar. Olha o que eu tenho aqui. Agora é a centena. Esse aqui, essa casinha aqui é a centena. Olha os 3 números aqui, beleza? Só que essa centena começou com 0. Se a centena começa com 0, significa que entre esse 3.000 e a centena, eu tenho que intercalar o E. Então, fica assim, ó, 3.042, tá? Então, esse é o primeiro caso. 3.042. A centena começou por 0. Tá? Primeiro caso, vamos devagarzinho. Segundo caso, se a centena, ainda se referindo à centena, terminar com 2 zeros. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos lá. O exemplo é 1.700. Ó, 1.000 é a milhar, ainda não é a centena. A centena está aqui, ó, esses 3 números aqui é a centena. Percebam que essa centena acabou com 2 zeros. Se a centena acabou com 2 zeros, entre aqui o 1.000 e a centena, eu vou usar o E também. Então, fica 1.700. É assim, simplesinho, né? Você já aprendeu isso nas séries anteriores. Outra coisa,
Se entre os elementos de uma mesma ordem de unidade, então ou dentro da milhar, ou dentro da centena, ou dentro da dezena, tá? Forem extensos, né? For mais de um, eu vou... Opa, sem querer risquei aqui para você, deixa eu apagar. Se forem extensos os elementos dentro de uma mesma unidade, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa conjunção entre os elementos da unidade, mas eu vou omitir quando eu pular de uma unidade para outra. Falando assim parece complexo, mas é só você olhar no exemplo. Olha o que aconteceu aqui, ó. 457. Percebam que dentro aqui da milhar, eu tenho 3 referências. Ficou longo, né? Eu tenho 457, ficou longo. Então, eu vou intercalar com o E. Olha aqui de novo, ó, aqui nessa centena, eu tenho 231. Ficou longo também. Então, significa que eu vou intercalar com o E em cada um desses. Tá, professora, mas entre esse primeiro aqui e esse segundo, eu vou usar o E? Aí eu não uso o E. Então, fica assim, ó, 457. Já usei aqui o E dentro desses 3 que ficaram longos, beleza? Vou pular agora para o outro, que é a centena. Eu vou usar o E? Não, eu usei a vírgula. Aí fica 231. Aí eu fecho. Então, essa é a ideia, tá? E é dessa forma que eu vou fazer a leitura e a escrita dos numerais. Tranquilo? Isso também tem na sua apostila, lá como observação e com outros exemplos. Você pode dar uma olhadinha também, que está lá na sua apostila, né? Essa mesma observação, apenas utilizando outros exemplos. Tranquilo, queridos? Isso aqui não é novidade para vocês também já aprenderam nas séries anteriores. É só caso caia em alguma prova de concurso. Beleza? Fechamos por aqui, então, a nossa aulinha de hoje sobre artigo e numeral, tá? Dei bastante coisa, muitas regras para vocês. E aí, lá na aula ao vivo, a gente vai tirar as dúvidas, então você pode anotar aí as dúvidas para tirar lá na aula ao vivo, além de resolvermos exercícios para fixar essa matéria. Beleza? Então, continuem se cuidando e a gente se vê na próxima aula. Estou com muita saudade, galera. Fiquem na paz e um grande beijo. Vou parar de espelhar aqui a tela, tá? Vocês vão me ver aqui, ó. Olá! Então, meus amores, um grande beijo. Até a próxima.